Glória a Deus. Amém. Aleluia. Olha para a pessoa que está ao teu lado aí e diz assim: que bom que você está aqui. Não, diz mesmo, diz assim: que bom que você está aqui. Agora dá um sorriso para ela. Agora dá um sorriso, meu Deus do céu. Por que você deve fazer isso, hein? Em primeiro lugar, para quebrar o gelo, né? Qualquer dificuldade. Já teve uns 3 minutos aí, mas outra coisa que você deve fazer é porque precisamos crer naquilo que nós estamos dizendo. Amém? Diga: eu preciso crer. Você precisa crer naquilo que você está dizendo. Amém? Temos algumas pessoas aí que não estão hoje aqui, nós estamos no final do ano, isso é comum. Eu acho até que esse ano a gente teve mais gente, porque nos anos passados quase não tinha ninguém mais nessa altura do campeonato. E graças a Deus vai ter um grupo bom aí no dia 31, acho que vai ser o dia de virada. Mais gente a gente vai ter aqui, ó. Já tem muita gente aí, vai ser uma bênção. E eu creio que é muito importante, é de Deus mesmo, porque precisamos receber uma palavra na virada do ano, isso é muito importante. E eu quero dizer para você que todos os cultos de viradas que nós tivemos aqui, todos eles as palavras se cumpriram. E isso eu quero dizer não porque não tem nada a ver com glória humana, não sou eu, nem nada disso, é porque Deus está conosco. Diga: Deus está comigo. Deus está conosco, irmão. Na semana passada, no domingo, nós falamos aquilo que o principal sentido do Natal era que Deus está conosco, amém? E Deus está conosco. E porque Ele está conosco, Ele é o Senhor dessa igreja. E quando nós cremos e dependemos dEle, nós temos certeza que Ele vai dar uma palavra. Então é muito importante que a gente entenda isso. Eu nunca esqueci do ano de 2019 para o 2020, né? Foi que teve no ano de 2020, lembra? Teve uma pandemia, lembra? E eu me lembro que a gente estava lá, naquela outra, no Sunrise, né? A gente estava lá e Deus me disse que ia ser o ano do upgrade. Eu bati uma foto ali de lado do Willie Davis, com aquelas árvores lá, e botei 2020, o ano do upgrade de Deus. E aí a gente falou que ia ter um upgrade, que ia ser forçada a sua fé para você crescer, e que coisas iam aumentar, mas que íamos ter um upgrade na nossa vida espiritual. E aí o que foi que aconteceu? Momentos, quando chegou em fevereiro, abriu-se a porta da gente ir para aquele lugar lá, e a gente foi, a gente não sabia, mas 15 dias depois começou a pandemia. E depois, graças a Deus que a gente foi para aquele lugar, já foi um upgrade, a gente foi para um lugar bem grandão. E o que é que aconteceu? Quando a prefeitura começou com aquele negócio de só podia 10%, 15%, a gente estava num lugar tão grande que a quantidade de gente que a gente tinha dava para vir todo mundo para o culto. Quem lembra disso? E aí a nossa fé foi forçada ao máximo. E aí Deus guiou para que a gente dissesse pelo Espírito da fé que ninguém ia ser hospitalizado e que ninguém ia morrer. Nem ninguém morreu, nem ninguém foi hospitalizado. Amém? Mantivemos aí, tivemos um upgrade na nossa fé e assim tem sido todos os anos. O ano passado, Deus nos deu a palavra que seria esse ano o ano da graça superabundante. E, queridos, a gente tem tido tantos testemunhos de pessoas que foram superabundantemente agraciadas, com emprego, com salários aumentados, com coisas acontecendo, e ainda não terminou o ano. Olha para o vizinho aí e diz: o ano não terminou. O ano só vai terminar terça-feira, tá? E 1 hora já é o suficiente para grandes milagres acontecerem. Amém? Amém? Então, eu quero que você dê outro sorriso aí. Olha, queridos, você tem que estar alegre, amém, queridos? Fica alegre, oh meu Deus do céu. Você não tem motivo para chorar, né? Por que você está triste? Não fica triste não. Não tem motivo para estar triste, amém? Queridos, oh aleluia, glória a Deus. Você não tem motivo para estar triste, não importa o que aconteceu ou o que está acontecendo. Eu te digo, você não tem motivo para estar triste, amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia. Eu estou com a revista atualizada aí, Renan? Revista atualizada. Vamos lá para Romanos, capítulo 4, versículo 17 ao 21. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito:
assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Diga, pela fé se fortaleceu. Amém. Dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Você lê o que está escrito aqui? Abraão estava consciente de que ele era velho e que a mulher dele era velha também. Então, fé não nega a realidade natural. Então, você pode estar consciente da tua dificuldade. Qual é a tua dificuldade? Eu não fiz um curso. Eu queria fazer o curso, não fiz o curso. Não tive tempo de estudar. Qual é a tua dificuldade? O meu salário é um salário mínimo, 2 salários mínimos. E o que eu preciso é muito mais que isso. Qual é a tua realidade natural? Bom, eu não sei qual é a tua realidade natural, se é física, psicológica, se é financeira. Mas Abraão sabia que ele tinha dificuldade, ele tinha limites naturais. Porém, Deus tinha feito uma promessa. Deus tinha feito uma promessa. E Abraão não duvidou, mas se fortaleceu na fé. Ele estava crendo na promessa e não na realidade natural dele. E veja que Abraão estava numa velha aliança. Ele não tinha o Espírito Santo habitando permanentemente nele. O Espírito do Senhor vinha, com certeza, e Deus até falava, ele ouvia a voz, mas ele não tinha a permanência do Espírito constantemente. Você hoje tem a permanência do Espírito sobre a sua vida e dentro de você. O Espírito está sobre você e o Espírito está dentro de você. Amém? Então nós vamos ter agora o ano de 2025. Querido, eu não sei o que vai ser no ano de 2025. Pode ser até que Deus me revele coisas daqui até o culto. A única coisa que eu sei sobre 2025 é que será um tempo muito bom de prosperidade, de provisão, e que o Senhor está inclinando a gente para se encher do Espírito. Mas quando eu digo isso, uma coisa que eu quero que você entenda é que não importa o que vai acontecer no mundo. O mundo pode piorar, mas sobre ti brilha a glória do Senhor. Então nós precisamos entender que nós não somos do mundo. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Eu gosto de fazer isso, eu gosto porque força você para não ficar com preguiça. Tá? Olha para a pessoa que está ao teu lado, diz, ei, tu não é desse mundo não. Diga, ei, tu és um extraterrestre. Tu és um ET. Nós não somos desse mundo, querido. Você não é deste mundo. Você tem que entender, o diabo fica todo dia trabalhando na tua mente, querendo trazer para você a realidade. Você é desse mundo, você é como todo mundo. Não, você não é como todo mundo. Você é diferente, você é uma pessoa que nasceu de novo, você é filho de Deus, você tem a natureza de Deus. Então você não tem que estar submetido a isso. Olha, Abraão nem era da igreja, mas Abraão tinha uma aliança, e você tem uma aliança eterna pelo sangue de Jesus, e por causa dessa aliança que Abraão fez com Deus, ele decidiu crer, não no natural, mas no sobrenatural. Ele decidiu crer que Deus tinha feito uma promessa. Eu sei que às vezes passa pela cabeça da gente, eu sei que ele já passou comigo, eu tenho muito tempo de crente e já esse tipo de coisa passou pela minha mente. Toda vez que um pastor, uma pregadora, qualquer pessoa dizia assim, você tem uma promessa, aí eu pensava, tá bom, eu tenho a promessa, eu não vi a voz de Deus como Abraão viu, não veio uma luz do céu e disse, eis meu servo Sérgio, eis que estou contigo e te prometo uma bênção, né? Não aconteceu nada disso, não tem nem nada. Esse é o problema com a gente quer ver para poder crer. Você entendeu? Nós, como novas criaturas e filhos de Deus e participantes de uma nova e maior aliança, nós precisamos entender que a nossa aliança funciona, não é vendo, é crendo. Amém? Não é vendo, é crendo, querido. Você precisa tirar de uma vez por todas essa incredulidade. Eu não tive essa visão. Eu te digo, pastor, com certeza, se eu visse uma nuvem toda iluminada e de repente uma voz do céu dissesse, eis minha filha amada, eis meu filho, eu nunca mais queria duvidar. Incrédula, você já devia ter crido há muito tempo. Você precisa entender que não é vendo que vai fazer a diferença, porque o povo de Israel
na época que foi passar no Mar Vermelho, eles estavam vendo coisa sobrenatural toda hora. Sabe o que acontece? Você precisa entender como é que funciona o ser humano, a natureza caída. Nós temos esse problema. Qual é o problema? A gente, quando está acostumado com algo ou com alguém, a gente desvaloriza. É ou não é? Se o cara é podre de rico, né, como diz, né? Filho de papai, tem carro novo todo ano. Aí o que é que ele faz? Desvaloriza o dinheiro, porque está tudo fácil. A pessoa convive com um profeta ou com uma profetisa. E aí o profeta ou a profetisa opera pelo Espírito Santo grandes coisas, mas a pessoa da família muitas vezes desvaloriza. Como disse Jesus, um profeta não tem honra senão na sua própria casa, diante dos seus parentes. Você convive com esses irmãos que estão aqui ao teu lado, e porque você convive, você tende a desvalorizar, porque você está convivendo. Sabe que isso acontece com todo mundo, inclusive na Bíblia mostra que os israelitas tiveram esse problema. Eles conviveram com a manifestação das 10 pragas, eles conviveram com o Mar Vermelho se abrindo. Querido, ver o Mar Vermelho se abrindo. E mesmo assim se tornaram reclamadores, resmungões e incrédulos. Porque essa é uma característica do ser humano caído, né, que caiu na queda. A gente dá pouco valor àquilo que a gente convive. É verdade ou não é? Quer ver uma coisa que acontece direto? Quando você perde a sua mãe ou seu pai, você fica desesperado. E chora todo dia. Sabe por quê? Porque te ter dado valor. Tem até uma música que diz: flores durante a vida, não é depois que morre. Quando a gente perde os entes queridos ou pessoas, ou até amigos, a gente começa, como era bom com fulano aqui. E por que não considerou fulano enquanto ele estava vivo? Só dá valor depois que perde. Acontece até com os objetos da gente. A gente está aí com um celular, sei lá, um tablet. Quando quebra, ai meu Deus, que falta me faz aquilo. Você dá pouco valor àquilo ou àquela pessoa que você convive. E até mesmo os milagres, tem gente que dá pouco valor ao que está acontecendo sobrenatural, porque está convivendo com aquilo. Querido, você precisa aprender a viver segundo Deus, segundo a natureza de Deus, e não segundo a queda do homem. Você precisa aprender a valorizar aquilo que você está convivendo. Valoriza o irmão, valoriza a família, valoriza a igreja que você está, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você anda por aí, eu sou professor do Rema, e eu vou para muitas igrejas. Queridas, são poucas igrejas que têm um percentual tão grande de ministros pregando a palavra em boa qualidade como essa aqui, querido. Você encontra a igreja com 200, 300 membros, que só tem uma pessoa que prega bem. Nós temos aqui bem 6, 7 pregadores bons dentro dessa igreja. E só isso já é motivo para você não faltar nenhum culto. E valorizar o que Deus está fazendo. Amém? Você está entendendo? Então, Abraão, ele decidiu crer na promessa de Deus. Mas se nós decidirmos crer na promessa, não temos motivo para ficar triste. Uma coisa eu te digo, o ano que vem, não importa, o mundo pode ser acabado numa guerra, você vai prosperar, você vai estar cheio de saúde, sua família estará guardada, você estará protegido. Por acaso não foi o suficiente o treinamento da pandemia para você aprender que não é ouvindo notícia da Globo, de não sei o que na TV, ou ouvindo não sei o que vai fortalecer a tua fé? Não fortaleça os teus medos, fortaleça a tua fé. Na época da pandemia ficou muito claro. Quanto mais você ligava a televisão, morreu não sei quanto. Morreu. Tinha até um contador mostrando quantas pessoas tinham morrido. Para apavorar o povo. Eu não sou contra você ter conhecimento do que é necessário. Mas, querido, seja equilibrado, seja equilibrada. Só absorva aquilo que é necessário. Mais do que aquilo, passa de ser algo equilibrado para ser o desequilíbrio do medo, o desequilíbrio do desespero. Você está entendendo? Então nós precisamos alimentar a nossa fé. Precisamos entrar no ano de 2025 cheio do poder de Deus, cheio da palavra. Não importa o que aconteça, você estará em pé sobre a rocha. Você lembra que Jesus Cristo disse? Ele disse:
A quem compararei os que ouvem e praticam a minha palavra? Eu compararei a um homem prudente que cavou profunda vala até encontrar a rocha e ali firmou os alicerces e construiu a sua casa. Aí ele diz depois o quê? Vindo os ventos, vindo os vendavais, vindo a enchente, bateu forte contra aquela casa, mas não derrubou, porque ela estava firmada sobre a rocha. Mas a quem compararei os que ouvem e não praticam a minha palavra? A um homem negligente que cavou e construiu a sua casa sobre a areia. E vindo os ventos, vindo a tempestade, vindo a enchente, bateu forte contra aquela casa e foi grande a ruína. Veja, nos dois casos que Jesus está falando, a tempestade, o vento e a enchente veio. A gente precisa entender que você sendo nascido de novo não quer dizer que você não vai ter vento, nem enchente, nem tempestade. A diferença é onde você está construindo a sua vida. Por isso que você não tem que estar fortalecendo medos, você tem que estar fortalecendo a sua fé. Você entendeu? Nessa pandemia ficou muito claro a quantidade de igrejas e de doutrinas e de crentes que estavam desesperados. Eu posso passar para você aqui que eu faço parte do grupo da OPEM, da Ordem dos Pastores Evangélicos de Maringá. Queridos, era um negócio terrível. Você estava vendo lá os pastores, todo mundo só, fulano morreu, ciclano morreu, já morreu não sei quanto, vamos tomar a vacina, porque está morrendo todo mundo, e está acontecendo aquilo. Querido, você viu os pastores de Maringá, tudo desesperado. Eu não estou negando que houve uma pandemia, nem tampouco negando que houve mortes. Agora eu estou dizendo que a gente tem que fortalecer a nossa fé. Não adianta a gente estar divulgando morte, divulgando coisa ruim, porque isso só vai produzir medo. Não, queridos, nós devemos entrar em 2025 divulgando a palavra, porque a nossa vida é a palavra, a nossa vida não é o natural. O natural estava sobre Abraão e a sua esposa, e aqui diz que ele levava em consideração isso, ele não estava sem ver, não está acontecendo nada, eu sou bem novinho, eu estou declarando pela fé que eu tenho 25 anos e a minha mulher tem 20. Não, a Bíblia diz que ele sabia que ele era um velho e ela era uma véia. Diz que ele sabia, mas não levou em conta, mas decidiu crer e se fortalecer na fé. Então, fé não nega o natural, mas fé decide crer no sobrenatural. E essa é uma igreja da fé, esse é um ministério da fé, e esse ano de 2025, pela fé, nós vamos ter um rema com 70 alunos aqui. Amém? Nós vamos ter muitas pessoas, e o nosso propósito como Ministério Verbo da Vida, e o nosso propósito como Igreja Verbo da Vida de Maringá, é fortalecer a fé dos crentes. O rema veio para fortalecer a fé dos crentes. Porque na hora do aperreio, na hora da guerra, na hora da pandemia, na hora da desgraceira, só vai ficar em pé quem crê na palavra. Porque os ventos vêm, a tempestade vem, as ondas batem, então você tem que estar firmada sobre a rocha. Diga, eu estou firmado sobre a rocha. Eu sei que tem gente que diz, a rocha é Jesus. Claro, a rocha é Jesus, mas Jesus é a palavra também. E quando Jesus falou sobre ter construído a casa sobre a rocha, ele não disse ter construído a casa sobre mim, ele disse, a quem compararei os que ouvem e praticam as minhas palavras. Logo, o próprio Jesus está dizendo que a gente firma a nossa vida sobre a rocha quando damos crédito à palavra dele. Amém, queridos? Então, não adianta de nada a gente estar desanimado, triste. Nós vemos lá em 2 Coríntios 4,13, quando Paulo disse, 4,13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Existe um espírito chamado espírito da fé, diga espírito da fé. E essa palavra espírito aqui está no terceiro significado de espírito. Porque existem 3 significados para a palavra espírito, você sabia disso? O primeiro é o Espírito Santo.
Amém? O segundo significado é o espírito do homem, o coração do homem. E o terceiro significado bíblico para a palavra espírito é o clima, ou o ímpeto, ou o que está movendo algo. Então, quando dizemos Espírito da fé, não estamos falando o Espírito Santo. Quando dizemos Espírito da fé, não estamos falando o seu Espírito. Quando dizemos Espírito da fé, estamos dizendo uma forma ou uma maneira de agir segundo a fé. Então, existe uma maneira de agir conforme a fé, e essa maneira, quando se crê, fala. Não existe fé de telepatia. Olhar para a pessoa aí, está crendo? Tá crendo? O que é que está acontecendo? Que presepada é essa? Não, estou pensando aqui, eu creio. E você está crendo também? Bom, você precisa falar para poder crer. Como é que eu vou crer? Eu sei lá o que está passando na tua mente. Não é verdade? A fé tem que falar, a fé não pensa, a fé fala. Diga, eu creio. Você tem que falar. Queridos, existe muita gente calada em casa. Você fala na igreja, mas em casa não fala nada. Você tem que abrir a boca e falar. Falar, 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 falar. Tudo que nós temos é por causa daquilo que a gente fala, querido. Amém? E isso é claro, eu posso testificar na minha vida, a Fabiana testifica na vida dela. Todos nós temos aquilo que nós falamos. Lá em casa nós declaramos, nós fazemos declarações de fé todos os dias. Todos os dias eu declaro. Todos os dias eu declaro sobre essa igreja. Eu declaro crescimento, declaro mais cadeiras, declaro instrumentos musicais novos, declaro som novo, declaro data show novo, declaro esse verbo shop com muitos móveis e centenas de livros. Eu declaro aqui culto, 3 cultos ou 4 cultos no domingo, com centenas de pessoas. Eu declaro mais de 70 alunos no remo, todo dia, e é assim que vai ser. Chova, faça sol, caia pedra, o que for, querido, vai ser assim. Em nome de Jesus. Eu não sei o que vai acontecer em 2025. Uma coisa eu sei, nós vamos não duvidar da fé por incredulidade, mas vamos continuar pregando e crendo na palavra de Deus. Amém? É assim que nós somos suportados e sustentados. Queridos, o motivo pelo qual nós temos essa igreja, é preciso que você entenda isso para o teu bem, para a tua vida. Não adianta você vir aqui, eu vou para a Igreja Verbo da Vida porque eu já estou acostumado lá, porque eu conheço as pessoas, ou porque a pregação é boa e tem uma boa palavra. Não, nada disso aí é motivo suficiente para você estar aqui. Você tem que estar aqui porque você sabe no seu coração que você precisa dessa palavra da fé. Podia ser outras pessoas, outros pastores, e você viria do mesmo jeito. Porque esse é o problema. Tem gente que acha, eu gosto de tal igreja, porque a igreja tem muita comunhão, tem abraço, tem festa. Eu não sou contra isso, querido, mas o que nos move a vir aqui não é isso. O que nos move a vir aqui é uma palavra diferenciada, uma palavra que vai fortalecer a nossa fé. Amém? Porque quando nós somos ligados aqui, meramente porque nós estamos nos visitando, e somos muito legal, e somos amigos, e tudo mais, isso aí só dura até que você fique magoado com alguém. Quando alguém pega e pisa no seu calo, acabou-se o vínculo. Né? Mas quando você sabe que está aqui por causa da palavra que vai mudar a sua vida, não importa a cara feia, se gente se lembra do seu aniversário ou não, você vai vir porque você precisa, porque Jesus está no nosso meio, não só curando e batizando no Espírito Santo, salvando, mas Ele está alimentando o seu rebanho. Amém? Então é exatamente esse o propósito. Então a fé fala algo, mas também a fé tem uma atitude. Eu sei que eu estou falando coisas aqui que a gente já repetiu inúmeras vezes, mas sabe, é segurança para nós retomar isso, ainda mais agora, sendo o último domingo antes da virada do ano. Precisamos entrar no ano de 2025 com esses alicerces bem firmados. Diga, a fé fala algo. Agora diga também, a fé tem uma atitude correspondente. Amém? Então, em Lucas capítulo 5, versículo 5, depois de os discípulos terem passado a noite toda e não ter pego peixe algum, Jesus disse, vai lá, lança-te ao largo,
e vocês vão pegar. E aí diz no versículo 5, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pegamos ou apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Sabe, queridos, Jesus tem lançado palavras para nós. Precisamos pegar essas palavras que têm sido ministradas aqui, cada uma delas, e lançar sobre essa palavra o propósito da tua vida, o projeto da tua vida, o que Deus tem prometido para a tua vida. Mas você precisa estar consciente que você é o guardião do teu coração e você todos os dias tem que confessar e crer no seu coração, porque também não adianta nada estar confessando com a boca e não crendo com o coração, tá? Não adianta, porque não é por pensamento positivo, não é assim. Pessoas acusam o Verbo da Vida, o Ministério do Verbo da Vida e o irmão Rega de ser pensamento positivo. Opa, está errado. A Bíblia diz, crendo com o coração e confessando com a boca. Não é confessando com a boca para poder crer com o coração, não. Amém? Porque confessar com a boca sem crer com nada, são só palavras ditas ao vento. É como aquele livro, O Segredo, né? Você já ouviu falar dessa história do segredo? Os caras pegam os princípios da fé, deturpam e ganham milhões em cima de um livro falando do segredo, Você já ouviu alguém falar isso? Se você ouviu alguém falar isso, tem a ver com esse livro. O universo conspira ao teu favor. Alguém já ouviu isso aí? Isso é pensamento positivo, isso vem daquele livro, O Segredo. E o que é que eles falam? Não, você tem que pensar em coisas positivas e que tem que falar coisas positivas, porque quando você pensa coisas positivas e fala coisas positivas, o universo conspira ao teu favor. Não, isso é pensamento positivo. A diferença é que a palavra de Deus, que é a palavra da fé, primeiro você crê no coração, para depois falar com a boca. Amém? Então é por isso que é necessário vir para a igreja, ouvir a palavra, porque quando você ouve a palavra, o Espírito do Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, e convence também se a palavra é de Deus, ele vai falar no seu coração e dizer, sou eu que estou falando para você. E aí você crê, e quando você crê, agora você fala. Entendeu? Qual é a diferença? Não seja enganado. Muita gente fala muita coisa, mas o que está escrito na palavra é o que é a verdade. Então nós vemos, por exemplo, aquela mulher, lembra da mulher do fluxo de sangue? Da história da mulher do fluxo de sangue? Ela dizia consigo mesma, se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curado. Queridos, se eu tocar, ela não pensou assim, vamos ver, né? Vai ver que eu fico curado, né? Não é? Vai ver que eu fico curado. Isso é incredulidade. Agora eu me lembrei de um episódio engraçado. A gente estava pregando lá no Mato Grosso do Sul e a gente foi para uma cidade chamada Miranda. Alguém já ouviu falar de uma cidade chamada Miranda? E umas irmãs lá disseram, vem aqui, traz a palavra para cá. E a gente começou a fazer um evangelismo lá semanal. E uma vez a gente estava na casa da irmã, e eu acho que nesse dia foi Fabiana que pregou. Eu não me lembro se foi eu ou se foi Fabiana, mas o episódio eu me lembro. Acho que foi Fabiana, que a pessoa chegou e disse assim, eu quero orar por essa causa, que era um problema no pé que ele estava, parece que era isso. Só que na semana anterior, ele já tinha vindo e a gente tinha orado. Aí eu nunca esqueci disso, né? Porque na hora lá, Fabiana perguntou, mas a gente não orou a semana passada, sabe o que foi que ele disse? Não, mas é assim para dar um reforço, né? Aquele jeito lá do Mato Grosso do Sul, para dar um reforço. Então, incrédulo diz isso, vamos orar de novo para dar um reforço. Você não precisa de um reforço, meu amigo, você só precisa crer na palavra. Porque se você está orando a segunda e a terceira vez para dar um reforço, você orou antes sem crer. Como dizia Smith Wigglesworth, se você orar 7 vezes por uma coisa, 6 vezes você orou na incredulidade, porque só precisa uma vez para aquilo acontecer. Mas a Bíblia diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, né? Versículo 6 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos com orações, súplicas e ações de graça. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus e mentes em Cristo Jesus. Ou seja,
quando nós estamos precisando de algo, nós fazemos aquela oração e depois rendemos graça. Você pode render graça. Obrigado, Pai, por um ano de 2025 abençoado, porque nós já oramos, será um ano muito bom. Obrigado, Pai, porque Tu prometesse prosperidade sobre a minha casa. Eu rendo graças pela prosperidade, pela provisão. Obrigado pelo carro novo, pela casa nova, por tudo que você tem orado diante de Deus. Você precisa render graças. Mas não é orar de novo para dar um reforço, como diz lá no Mato Grosso do Sul. Porque existe muita incredulidade. E eu te digo, você é o guardião da tua fé. Estou falando tudo isso aqui, Deus está falando. Mas se você não tomar conta do seu próprio coração, você não vai receber nada. Amém? E Deus sabe por que a gente está pregando isso aqui. Porque eu tinha preparado em casa uma outra mensagem. Quando eu estava lá dentro ali orando, Deus mandou pregar outra coisa. Mandou pregar fé. Porque eu preparei toda uma palavra aqui para hoje. E era outro assunto, que eu não vou nem dizer. Mas Deus mandou pregar isso. Então, se Deus mandou mudar, é porque Deus está interessado que esse assunto seja ensinado e pregado hoje. Porque você precisa fortalecer a sua fé. Você precisa falar. Se eu fosse você, quando chegava em casa, começava logo a declarar as verdades lá. O que é que você está precisando para o ano de 2025? O que é que você está precisando? Olha para o vizinho, pergunta mesmo, diz aí, o que é que você está precisando? Agora diga, fala, crente. Fala! Meu Deus do céu! Fala! Fala, querido, enquanto há tempo. Fala. Você precisa falar. Então, nós vemos que o próprio Deus falou a palavra. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, está escrito: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Todo mundo sabe da história, né? Gênesis capítulo 1, né? Disse Deus. Veja que aqui está muito subtendido, é muito claro. Porque se o visível veio existir das coisas que não existem, com certeza não veio do nada. Tinha uma causa. É um princípio da física chamada lei da casualidade. Tudo tem uma causa. Tem que ter um motivo, não é à toa. Então, se o visível veio aparecer do invisível, é porque teve uma causa. E a causa foi quando Deus falou. Ele disse, haja luz. Então, o próprio Deus precisou falar. Querido, se Deus é poderoso que Ele é, diga, Deus é poderoso. Diga, o Senhor é onipotente. Você crê que Deus pode todas as coisas? Está certo, Ele pode. Mas o próprio Deus que pode todas as coisas, Ele podia só ter pensado assim. Haja. Mas Ele precisou falar. Por que a Bíblia não começa? No princípio era a terra sem forma e vazia. E quis Deus que tudo fosse criado e tudo foi criado. Não está escrito assim. Está escrito, e disse Deus, haja luz. Ele precisou dizer, porque o próprio Deus, que é o Senhor de tudo, sabe que tudo funciona falando. Não é interessante que em Ezequiel capítulo 37, quando fala do vale dos ossos secos, ele chega, leva Ezequiel lá e diz, o que é que tu vê? Não, vejo um vale cheio de ossos secos. Aí o que é que Deus diz? Profetiza aos ossos. Por que Deus disse para ele profetizar? Porque Deus mesmo não fez, sozinho. Não é? Por que Deus levantou Isaías e mandou ele falar? Quem há de vir por nós? Desculpa, eu vou ter que falar assim para você entender. Coitadinho de Deus, precisava de Isaías para fazer aquilo. No Isaías capítulo 6, o Espírito Santo, Deus e o Filho, os três, a Trindade diz, quem há de ir por nós? Por que é que o Espírito Santo, Jesus e o Pai precisa, quem é que vai? Por que ele precisa que alguém vá, se ele mesmo não pode ir? Ele não é o Deus Todo-Poderoso, ele pode? Pode. Só que o mesmo Deus que criou todas as coisas e que é Todo-Poderoso, ele respeita os princípios que ele mesmo criou.
Se ele não respeitasse os princípios que ele mesmo criou, ele deixava de ser Deus. Tem gente que pensa assim, né? Deus é soberano, Ele pode fazer qualquer coisa, Ele poderia me curar agora. Ele pode te curar agora. Só que Ele vai respeitar os princípios que Ele criou. Não vai vir à toa a cura. Vai vir quando alguém falar, quando alguém impor as mãos, ou quando você mesmo falar, alguém tem que falar. Alguém tem que dizer, haja cura, para que haja cura. Alguém tem que profetizar sobre o vale dos ossos secos. Alguém tem que responder o chamado de Deus, como está escrito lá em Isaías capítulo 6. Quem há de ir por nós? Você acha que Deus não é poderoso e Ele não poderia simplesmente aparecer no meio de Israel e dizer, raça de incrédulo, vou agora mesmo fulminar todo mundo que é idólatra e quem é fiel vai ficar aqui comigo? Ele não poderia ter feito isso? Podia, mas por que ele disse, quem há de ir por nós? Porque Deus respeita os mesmos princípios que Ele criou. E Deus criou um princípio de fé, que a fé só funciona quando se fala. A gente precisa respeitar os princípios de Deus. Nós precisamos ser fiel não só à palavra, mas o Deus Todo-Poderoso. E Ele disse e Ele está dizendo, se não crer e falar, nada vai acontecer. Quem há de ir por nós, como disse o Senhor lá em Isaías 6? Profetiza ao vale dos ossos secos. Que ossos secos existem sobre a tua vida? Fala! Sabe, existe um grande vale de ossos secos na tua vida, sei lá, financeira, saúde, mental, ou não sei, profissional, o que quer que seja, você precisa falar esses ossos secos, fiquem cheios de vida, cura venha, prosperidade venha, provisão venha, porque eu sou filho, porque eu sou filha de Deus, eu tenho a natureza de Deus, e como Deus disse haja, eu estou dizendo como filho dele, como alguém que tem a natureza dele, haja provisão, haja prosperidade, haja alegria, haja paz, haja cura. Se não falar, nada acontece, pode ter certeza, nada vai acontecer, mas não, nós somos tão fiéis a Deus. Desculpa, eu tenho que fazer o teatrinho, né? Tem que fazer, eu gosto de fazer teatrinho. Não, eu sou tão fiel a Deus, que eu sou tão humilde e fiel a Deus, que eu creio sim, que se um homem de Deus ungido, eu vou respeitar ele, e ele vier e der uma palavra para mim, aí neste dia eu sei que a minha cura virá. Incrédulo, porque está esperando do homem aquilo que Deus já te deu. Deus já te deu. Diga, Deus me deu. Deus já te deu, queridos. Esse é o problema com a gente está sempre esperando que algum homem, que alguma mulher faça algo que Deus já fez. Mas se você quer sempre esperar de um homem e de uma mulher, seja feliz na sua dependência dos outros. Não é? Mas a palavra da fé não é dependendo dos outros. A palavra da fé é crendo naquilo que Deus já disse. Mas Deus não usa homem, mulher, usa homens e mulheres, os 5 dons ministeriais, dons de cura, Ele usa. Mas a gente precisa sair do nível de infantilidade, de dependendo da misericórdia de Deus e partir para ser aquilo pelo qual Deus te chamou. Deus te chamou para ser um abençoador, não é um dependente de bênção, não. Você precisa entender que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando você ora por alguém, você é curado. Quando você abençoa alguém, você é abençoado. Mas se você ficar sempre dependendo que alguém abençoe você, que ore por você, você fica sempre naquele nível. Mas se essa é uma igreja da palavra da fé, existe sobre nós uma responsabilidade dada pelo próprio Deus. E que responsabilidade é esta? De formar homens e mulheres cheios de fé, cheios da palavra e do Espírito. Porque temos uma região muito grande aqui, tem o norte do Paraná todo aqui, para ser conquistado não só para Jesus, mas também para ensinar a palavra da fé. E se a gente ficar nesse nível miserável de mendigo espiritual, sempre pedindo que alguém faça algo por a gente, nós somos incrédulos e não cumprimos aquilo que Deus mandou fazer. Você entendeu? Isso não é arrogância, isso é maturidade. Isso é maturidade.
maturidade. Ficou todo mundo calado agora. Né? Como diz a Bíblia, selar, pausa para uma reflexão bem profunda, sabe? Será que estamos sendo fiéis? Ou será que as coisas não estão funcionando na tua vida porque tu insiste a não seguir isso que tem sido ensinado por 8 anos aqui? Quase 8 anos que a gente está ensinando isso aqui. 8 anos. 8 anos, queridos. Já era momento para a gente começar a botar esse barco para andar, não era? Era ou não era? E onde é que está a culpa? Com Deus não está. Não está com a palavra. Está com o quê? Mas o problema é que a gente está sempre esperando que algum homem ou mulher venha de fora, cheia de unção, diante de um evento poderoso, e Deus vai falar. Deus já está falando todo dia com você. Por que você não tem ouvido? Ele tem falado todo dia. Todo dia ele fala comigo, por que ele não fala com você? Todo dia Deus fala comigo. Ele fala com você. Diga, Deus fala comigo. Para com essa história de pensar que Deus só fala com profeta, com pastor. Deus fala com todo filho. Você é filho, você é filha. Você tem o Espírito Santo dentro do seu coração. Deus cuida da tua vida. Para de ficar dependendo de profecia, de profeta, rapaz. Seja homem, seja mulher. Honre a tua vida espiritual, porque Deus te chamou para ser luz, não é para ser candeeiro, não. Tem gente que quer ser reflexo. Eu não vejo ninguém aqui sendo chamado para ser reflexo. Deus chamou você para ser luz. Mas tem muita gente que quer andar com espelho para ser reflexo de alguém. Vê o pastor Sérgio, ou quem dera tivesse aquela fé. Não, você tem a mesma fé, você tem a mesma luz, você tem a mesma palavra. Amém. Se não crê em mim, pelo menos creia na palavra que eu estou pregando. Creia. Aleluia. Não estou com raiva de você não, eu só estou querendo mexer teu espírito. Chacoalhar. Vamos se mexer. Vamos mexer esse espírito. Desperta, ó tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Desperta, ó tu. Tem muito crente dormindo, meu Deus do céu. Muito crente dormindo. Tem gente que sai da igreja, vai para outra igreja, amém, seja feliz, vai lá. Não, é porque é assim, eu gosto de uma igreja assado, assim, seja feliz. Mas às vezes a gente vai para uma igreja onde todo mundo é dormente espiritualmente. Não, nessa igreja ninguém vai dormir não, porque eu não vou deixar dormir não. Não vou deixar dormir. Fique com raiva, pode ficar com raiva, se é para ficar com raiva, mas ficar esperto espiritualmente, melhor. Melhor do que eu ser bonzinho. Vamos fazer um churrasquinho aqui, vamos. E eu não falo nada da palavra, e você, como o pastor Sérgio é amoroso. No dia que você se magoar comigo, acabou-se o amor, acabou-se a igreja, acabou tudo. Não é isso que muda a tua vida. O que muda a tua vida é a palavra. O que muda a tua vida é o Espírito de Deus. O que muda a tua vida é o que você tem confessado da palavra. Amém, querido? Isso muda a sua vida. No dia que eu engoli um caco de vidro lá em Campina Grande, naquele dia, eu entendi que se não fosse a palavra que eu tinha recebido, eu não tinha chegado nem aqui, querido. Isso foi no ano de 2006. Era para eu ter morrido em 2006, porque foi um caco de vidro desse tamanho que eu engoli. E todo mundo sabe que quem engole caco de vidro nem endoscopia tira, viu, meu amigo? É morte quase certa. É preciso ter muita sorte para botar aquela mangueira dentro da pessoa e encontrar, olha o caquinho de vidro ali. É coisa difícil, a maior parte de pessoas que engolem de vidro morre com hemorragia e com infecção, porque o caco vai passeando lá por dentro e fazendo estrago. Mas no dia lá, deixa eu dizer uma coisa para você que você não sabe. Eu vou dizer hoje aqui com coisa que eu nunca disse. Sabe qual foi o lugar que eu comi o caco de vidro? Dentro da Igreja Verbo da Vida Central de Campina Grande. Confraternização de Natal para os trabalhadores da igreja. Estava lá pastor João Guto, estava todo mundo lá. Se eu fosse agir como muito crente, pelo amor de Deus, pastor Guto, vem aqui orar por mim. Não procurei carne nem sangue. Eu não tinha uma palavra? Você entendeu? Eu estava lá,
no olho do lugar, na igreja central de Campina Grande, uma festa para os trabalhadores, com todo mundo do ministério lá, e eu engoli um caco de vidro lá dentro. Só eu fui sorteado. Você entendeu agora quando eu digo, nesse negócio de estar dependendo dos outros, rapaz? Vai eu correr, vamos fazer agora, pastor João, por favor, pede aí para o bispo juntar todo mundo e impor as mãos sobre mim, que eu acabei de engolir um caco de vidro. Não faço isso não, eu não faço não, sabe por quê? Porque eu não tenho recebido uma palavra. Se eu morrer ali, então é tudo mentira, é um engana o outro, e todo mundo se abraça e vamos se auto-enganando. Não, querido, eu creio na palavra de Deus. Você entendeu? Nunca disse isso para ninguém. Foi lá, numa confraternização de Natal, no ano de 2006, dentro da igreja, não tinha nem as cadeiras ainda que tem hoje, dentro daquela igreja lá, de noite. Fabiano olhou para mim e disse, o que foi eu? Sabe o que foi que eu fiz? Fui lá para aquele banheiro lá da central, olhei, esperei que todo mundo saísse, fui para lá, olhei para o espelho e disse, Satanás, tire as tuas patas de dentro de mim, você está pensando que eu vou morrer aqui? A Bíblia diz que quem cresce e beber alguma coisa não vai morrer. Não é só beber não, se eu comer também. Voltei para lá, para a cadeira lá, as cadeiras, a mesa de plástico forrada lá para a confraternização do Natal, cheio de gente. Fabiano olhou, o que foi? Eu disse, nada. Voltei para comer a comida que já tinha sido o caco de vidro lá. Porque dentro de mim tinha o seguinte, querido, se eu morrer, me rasgar tudo lá por dentro, e eu for para o hospital, eu pensei, eu vou encontrar com o Senhor, aí eu vou saber porque que a palavra dele não funcionou. Porque eu nem pedi a pastor João, nem a Guto, nem ninguém, nem Mané, nem ninguém que estava lá. Eu decidi crer na palavra e não ficar confiando e dependendo de um profeta, de um homem, de uma mulher. Porque eu sabia que se eu fizesse isso não era errado, mas demonstrava o meu medo. Esta é a palavra-chave. Entendeu? Porque muitas vezes a gente está procurando um homem e mulher para orar porque a gente se sente fraquinho, está com medo. Entendeu, queridos? Mas na hora da morte, na hora do vamos ver, aí nós vamos saber se nós temos palavra ou se não temos. Entendeu? E é justamente para evitar esse tipo de coisa que nós estamos pregando, 8 anos que nós estamos pregando aqui. Para que você não tenha que morrer, nem padecer, nem você viver uma vida de crente meia sola, meia boca, um crente preguiçoso que precisa ser despertado, aí corre para a igreja qualquer uma que tem aí, porque não é crente o suficiente para a palavra que diz que está crendo. Entendeu? Então quando eu estava lá eu disse aquilo, voltei para o prato, voltei no domingo, no mesmo dia, era uma quarta-feira ou quinta-feira, você não pode ver aí no calendário aí, 2006, véspera do Natal, não foi no dia do Natal, foi um dia daquele. Era um meio de semana, tipo uma quinta, uma quarta. Era um dia anterior, antes da véspera. Assim, nós tivemos o Natal aqui terça-feira, não foi? Não foi isso? Terça, véspera do Natal. Foi como se fosse na segunda-feira. Cheguei na terça, véspera do Natal, as meninas eram bem pequenininhas. Vamos lá, no centro da cidade, para comprar os presentes das meninas. E fomos lá. Me deu vontade de ir no banheiro, fui no banheiro, antes de dar descarga eu fui ver o que estava lá, tinha sangue lá, sangue, depois disso tudo, podia ter botado a mão na cabeça, meu Deus, vou para o hospital, se tiver alguma chance é agora. Não, eu disse, eu não vou morrer, mas vou viver e vou contar os feitos do Senhor, vou contar esses feitos. Pegamos o refrigerante, a comida lá, a marmita, voltamos para casa. Quando chegou em casa, eu botei o copo de Coca-Cola, me lembro que fosse hoje. Fiz isso, quando eu fiz isso, que eu botei o copo de volta, estava boiando, querido. Quando eu peguei a colher assim, que eu vi, era um caco de vidro desse tamanho, ó, só em boiar já é outro milagre. Por isso que eu digo que por que vai depender dos outros se você já tem o poder de Deus dentro de você, mais do que suficiente para operar milagres? Desperta! Você entendeu? Desperta! O problema não estava com a igreja lá, a igreja Verbo da Vida. O problema não estava com os funcionários da igreja. O problema não estava com liderança. Mas era eu e meu Deus e a palavra que eu digo que creio. Você entendeu? O problema não está comigo, com você, com os colegas. É você
teu Deus e a palavra que tu diz que crê. Eu nunca disse isso, porque eu ficava pensando, se eu disser, eu vou difamar. E o povo que não conhece a palavra vai ficar, aquela igreja. Olha só, lá dentro, querido, o diabo ataca onde quer que seja. Você entendeu? O diabo pode confrontar a tua vida ali fora, lá do lado de fora, dali no calçado, no meio da rua, onde for, na tua casa, durante o sono, ele pode confrontar você. Você entendeu, queridos? Eu não estou com raiva de você, eu estou querendo despertar você, querido. Desperta do sono. Entenda que todo mundo aqui foi chamado. Não estou dizendo que foi chamado dos 5 dons ministeriais. Eu estou dizendo que todo mundo aqui foi chamado para ser luz. Aleluia! Eu prefiro que você seja despertado numa chacoalhada dessa, do que a gente fazer um mover, um reteté aqui, todo mundo correr, e depois da manhã vem o diabo confrontar você e você se desesperar. Não adianta correr e ficar do mesmo jeito, porque a única coisa que pode mudar você é uma atuação do Espírito Santo pela palavra de Deus. Isso muda, transforma. Por isso que eu estou falando desse jeito, com convicção. Nós estamos no final de 2024. Esse foi um ano maravilhoso. Quantos podem concordar comigo? Eu creio que foi um ano muito bom, porque Deus nos deu os livramentos, Deus nos provisionou, Deus abriu porta de emprego, Deus fez milagres. Amém? Mas nós vamos entrar em 2025 muito mais maduros. Nós vamos entrar em 2025 certos e convictos que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até o final. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Até o dia do arrebatamento nós vamos ficar em pé. O Senhor Jesus Cristo disse lá para João em Apocalipse: quem permanecer e perseverar até o fim é quem será o vencedor. Estamos chegando no momento em que o mundo está afunilando. Você já percebeu? Você já percebeu como estão os rumores de guerra? Estamos num tempo onde o que é errado é certo, o que é certo é errado. Você pregar a palavra é discurso de ódio. Você ser fiel ou crer no que nós estamos dizendo aqui é ser fundamentalista, fanático. É um mundo distorcido, louco. Então estamos chegando num momento onde precisamos estar mais firmes e convictos, porque a tua vida e a tua família depende disso. A tua família, a segurança da tua família depende disso. A tua família depende disso. Isso é muito sério, mais do que você imagina. Talvez você não tenha nem noção do que é que eu estou querendo dizer. Mas a tua proteção, a tua saúde, da tua família e da tua vida depende dessa firmeza de convicção. Sabe como é que é o nome disso na Bíblia? Zelo. O zelo do Senhor me consome. Isso é uma coisa que eu tenho no meu coração. Afinal de contas, acho que chegar perto da morte com um caco de vidro é o suficiente para eu ter vergonha na cara e ser zeloso, né? Ou não é? Eu não negociei, e agora eu vou negociar? Não vou negociar, não. Não vou negociar. Por isso que eu disse naquele dia, lá quando começou a pandemia, quem crê no que eu estou dizendo aqui, ninguém vai ser hospitalizado. Não é nem morrer, não vai nem ninguém ser hospitalizado. E foi assim que aconteceu. Não porque eu sou, não, meu querido, é porque o zelo do Senhor me consome. E eu creio no que está escrito. Mas quantos pastores? Eu quero lá saber da vida de pastor, eu quero saber da minha vida e do meu Deus. Eu quero saber quem quer que seja o pastor, que creu, que não creu, que não morreu, rapaz. Eu quero crer na palavra. O que importa é a palavra. Porque se eu morrer e estiver crendo na palavra, eu vou chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, faça de mim o que tu queres, porque tu és o Senhor. Mas ao menos me explique por que não funcionou. Como isso não vai acontecer? Porque Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Você entendeu? Era isso que consumia Paulo, ao ponto dele estar lá naquela cadeia e continuar alegre escrevendo as cartas, mesmo em face da morte. Ele disse que não desanimava. Meu amigo, como é que o cara está preso dentro de uma cadeia? Não desanimar. E a gente se desanima porque qualquer besteira, porque alguém não lembrou do seu aniversário, porque, faltou um dinheiro para comprar uma pizza que você queria comer hoje de noite, aí faltou dinheiro. Meu Deus, isso é motivo para estar desanimado, querido. Por isso que eu digo, fica alegre. Olha para a pessoa que está ao lado e dá um sorriso para ela, querido. Sabe por que eu estou pedindo para você fazer isso? Para você entender
que a gente aqui tem que ativar e animar. Paulo disse, por isso não desanimamos. Diga, eu não desanimo. Diga, não vou dar gosto ao diabo. Não, o diabo não vai ter gosto. Ele não vai encontrar no meu coração e no seu, se a gente for fiel, nenhum motivo de alegria. A Bíblia diz, como esse exemplo que eu falei, Paulo, 2 Coríntios 4, do 13 ao 18, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, no 13 diz isso, né? Nós cremos, por isso também falamos. 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Olha a fibra desse homem. Ele está dizendo, se morrer todo mundo, não, nem me preocupo, porque ele é fiel para apresentar eu juntamente com vocês. Você entendeu como é que estava o nível de Paulo? E ele diz, porque todas as coisas existem por amor de vocês, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Eita, homem de Deus. O cara preso num buraco e dizendo isso. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior esteja cansado, levando chicotada, preso como ele estava, contudo, o nosso homem interior se renova. Queridos, você é o responsável pelo seu coração. Se anima! Oh, aleluia! Se anima! Não tem motivo para me animar. Você tem motivo para se animar, sim. Paulo não tinha e tinha. E tinha, por que ele tinha? Porque o homem interior do coração dele estava sendo cheio do Espírito. Queridos, existe uma provisão superabundante de graça, de poder e do Espírito disponível para nós. Há um rio que desce do santuário de Deus, da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Este rio flui no nosso coração, como disse Jesus. Quem crê em mim, como está escrito nas Escrituras, do seu interior fluirão o rio de água viva, porque esse rio desce do trono de Deus. Há uma provisão superabundante, constante e eterna para sermos renovados interiormente. Oh, aleluia! Mas se a gente ficar assim, eu queria isso, aí não despertou. Cristo não esclareceu. Não porque ele não queira, mas porque a pessoa é incrédula. 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E no 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Querido, o negócio de Deus é eternidade. Olha para o vizinho e diz isso. Olha, ei, o negócio de Deus é eternidade. Olha o nível de Deus, olha, a régua está alta demais. O negócio de Deus é eternidade. Por isso que, como o negócio dele é eternidade, milagre para ele é fichinha. Ressuscitar morto é besteira. Curar de um câncer é pouca coisa, porque o negócio de Deus é eternidade. Olha só, você não percebeu como o diabo ele é safado? Ele bota você o tempo todo para ficar observando, feito galinha nas coisas daqui, e tira o foco de você da eternidade. Quando seu foco está na eternidade, tudo mais é fácil. Quando seu foco está na eternidade, a pessoa diz, eu fui diagnosticado com câncer, eu seja curado em nome de Jesus. E a pessoa é curada porque o seu foco está na eternidade. Seu foco não está nas coisas de baixo. Quem olha para baixo diz, misericórdia, como é que eu vou orar para uma pessoa com câncer? Meu Deus do céu, misericórdia. Por que você está olhando para baixo? Você está olhando para o natural, você está olhando para o que a ciência diz. Quando o seu foco está na eternidade, tudo fica fácil e a fé flui. Amém? Você foi abençoado? Então vamos chegar nesse ano de 2025 cuspindo fogo em cima dos demônios. Vamos chegar no ano de 2025. É isso aí.
Bata a palma, não é para Deus. Deus não precisa da palma. Mas eu entendi, você está alegre. Isso. Vamos cuspir fogo em cima de Satanás. Vamos impor as mãos sobre os enfermos. Vamos pregar a palavra. Medo de quê, rapaz? Não tem medo de nada. Vamos cumprir o que Deus chamou para fazer. Vamos lá, dar testemunho no trabalho, nas escolas, na universidade, em todo lugar. Eu conheço um Deus que pode mudar a tua vida. Eu conheço um Deus. Ele mudou a tua vida? Mudou. Por que tu está dizendo isso? É porque tu tem coisa... Não, quantas lutas e batalhas eu venci no bom combate da fé? Eu conheço um Deus que pode mudar a tua vida. Diga isso para as pessoas que você encontrar. Eu conheço um Deus que pode mudar a sua vida. Como disse o Senhor, faça prova de mim. Sabe, às vezes, o que tem muito hoje em dia é covardia. Às vezes você até pensa nisso. Ixi, eu vou lá dizer, vai que a pessoa... Né? A gente ora e não acontece nada. Aí não acontece nada mesmo não, porque falta peito, falta coragem, falta fé. Você abrir a boca e dizer, eu conheço um Deus que vai mudar. Alguém chega para você e diz, eu estou tão triste, o que foi? Eu fui diagnosticado com uma doença assim. Você diga, eu conheço um Deus que pode mudar a sua vida. É o meu Deus. Você permite que eu ore por você? Você permite que eu imponha a mão por você? Tenha coragem, faça prova da palavra e você vai ver o que é que vai acontecer. Porque Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Amém? Vamos, queridos, está muito próximo ao arrebatamento. Deus comissionou essa igreja, Deus comissionou você para a última colheita. Então vamos nos colocar no nível que Deus quer, e aí você vai ver a multiplicação acontecendo em todas as áreas. Sabe o problema financeiro? Fichinha, o dinheiro vai correr atrás de você. Sabe o problema de falta de emprego? Besteira, vai aparecer emprego atrás de você. Sabe o problema assim? Vai ser tudo resolvido, desde que você olhe para as coisas de Deus, olhe para a eternidade. Tudo vai acontecer. Olha para o vizinho, a última declaração agora, diga para ele, tudo de bom que Deus tem para você, está acontecendo e vai acontecer. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém.